E eu gostaria de meditar nessa noite com os irmãos sobre quem é o Cristo do Natal. É uma época tão bonita do ano, como nós ouvimos no cântico antes. É uma época onde as casas são enfeitadas. É uma época onde as famílias se encontram. É uma época de muitas e muitas confraternizações. E como falamos hoje de manhã, nós não vemos pecado nisso. Na verdade, isso é até saudável. Mas o que nós não podemos perder de vista é o que significa o Natal. E para falar sobre isso, eu gostaria então de ler com os irmãos em Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao verso 19, um texto magnífico, um texto maravilhoso, um texto profundo, que fala sobre quem o Senhor Jesus Cristo é. Hoje de manhã nós tivemos a exposição de Gálatas capítulo 4, e agora então faremos de Colossenses do verso 1, do capítulo 1, do verso 13 ao verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Até o verso de número 19. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e santo, nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra, Pai, que por si só é viva, é eficaz, é eficiente, suficiente, a Tua Palavra que é a Tua revelação. Nós te pedimos, ó Pai, que nessa noite nós saímos daqui edificados e saímos daqui também aperfeiçoados pelo ensino e pela poderosa instrução da Tua Palavra. Que o Espírito Santo do Senhor convença o Teu povo da Tua Palavra nessa noite, e que os nossos olhos sejam abertos pelo poder do Senhor, para que contemplemos quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê a graça, que o Senhor use de misericórdia, para que a Tua Palavra seja exposta com fidelidade, humildade e simplicidade, e que o Teu povo seja aperfeiçoado nos Teus caminhos. É o que nós te pedimos, não em nosso nome, mas no santo nome de Jesus. Amém. Eu quero começar a nossa mensagem dessa noite fazendo você refletir sobre a pergunta: quem é o Cristo do Natal? E é importante nós pensarmos sobre essa pergunta, porque me parece que todo mundo tem uma opinião sobre quem Cristo é. Você conversa com pessoas de determinadas religiões e eles apresentarão um Cristo que se conforma à sua mente. Então eles imaginaram Cristo dentro de um perfil, de um padrão. Então eles acreditam que Cristo é aquilo que a sua mente entende. Se você vai então para um outro segmento religioso, eles darão para você uma outra visão de quem Cristo é. Uns apresentarão um Cristo mais rigoroso, um Cristo mais exigente, um Cristo que fala sobre o inferno. Outros apresentarão um Cristo que fala sobre o amor, um Cristo misericordioso, um Cristo que não manda ninguém para o inferno. Outros falarão de um Cristo mais parecido com Deus. Outros falarão de um Cristo mais semelhante ao Espírito Santo. Mas a grande verdade é, afinal de contas, quem é o Cristo do Natal? A quem nós estamos celebrando? O que nós imaginamos a figura de Cristo quando nós somos confrontados com esse assunto? E a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é:
não importa o que você pensa sobre quem Cristo é, porque a única coisa que importa é aquilo que a palavra de Deus apresenta sobre Cristo, aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre o que Ele fez e sobre aquilo que Ele fará. Qualquer opinião, qualquer pensamento, qualquer reflexão a respeito de Cristo que seja à margem da sua palavra é inútil, fútil e irrelevante. E quando nós olhamos então para o texto de Colossenses capítulo 1, nós temos um dos textos clássicos que fala exatamente sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Certa vez, C.S. Lewis, que é um escritor muito famoso, muito conhecido, ele disse certa vez que quando você pensa em Cristo, você tem três possibilidades. Você pode imaginar Cristo como um mentiroso, você pode imaginar Cristo como um lunático, ou você pode imaginar Cristo como Filho de Deus. E por que ele dá essas três possibilidades? Porque se Cristo não é quem ele diz ter sido, ele é um mentiroso. Se ele não é o Filho de Deus, se ele não é o Deus poderoso, se ele não é a encarnação do próprio Deus, então ele não passa de mentiroso. Por outro lado, se Cristo não é quem ele achava que era, então ele é um lunático, um louco, alguém que não entendia o que falava. Mas se Cristo é quem ele diz que é na sua palavra, então ele é o Filho de Deus. E nós precisamos entender de uma vez por todas que há duas formas de nós nos relacionarmos com Cristo: ou nós o adoramos, ou nós o rejeitamos. Não existe um meio termo que esteja entre a adoração e a rejeição. Não existe uma pessoa, por exemplo, olhar para Cristo como alguém interessante, como alguém digno de respeito, ou nós o adoramos, ou nós devotamos a Ele todo o nosso amor e todo o nosso apreço, ou nós então estamos o rejeitando. E um dos grandes equívocos do Natal, principalmente no mundo moderno, é que eles enfatizam a figura do menino Jesus, mas o desprezam como Filho do Deus encarnado, poderoso, grandioso e digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Colosso, embora não tenha sido ele mesmo que tenha fundado essa igreja, na verdade foi Epáfras que fundou essa igreja, mas ele sentia-se como pastor dessa igreja, porque ele era pastor de Epáfras. Epáfras se converteu pelo ministério de Paulo. E quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Colosso, no versículo 9, no capítulo 1, o desejo de Paulo para essa igreja é para que ela transportasse no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus e no entendimento espiritual das coisas de Deus. Mas todo o capítulo 1 ele gira em torno da pessoa e da obra e da excelência do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós queremos meditar nessa noite e responder a pergunta: quem é o Cristo do Natal? E a primeira resposta que nós poderíamos dar e daremos a essa pergunta é que quando nós falamos em Cristo, nós estamos falando naquele cuja obra nos libertou do império das trevas. O versículo de número 13, Paulo declara: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. As pessoas ficam perguntando se o crente deve celebrar o Natal. Mas a pergunta correta é: por que nós não celebramos todos os dias? Porque quando você olha para o versículo de número 13, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele nos libertou do império das trevas. E se nós meditarmos um pouquinho no significado dessa expressão império das trevas, nós chegaremos à conclusão que não existe nada mais perturbador para o ser humano do que viver uma vida em trevas, viver uma vida sob o domínio de Satanás, viver uma vida preso aos alicerces e aos rudimentos desse mundo.
Então imagina você uma pessoa que por mais conquistas que ela tenha alcançado na sua vida, que por mais notório que seja o seu nome, mas quando ela morre, se ela não teve uma experiência com Cristo, na verdade ela está totalmente presa e subjugada ao império das trevas. Mas a igreja não é assim. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Deus poderosamente nos libertou desse império terrível, diabólico, que nos aprisionava e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. De tal forma que quando nós falamos sobre Cristo, nós estamos falando sobre aquele que tornou possível a nossa salvação, o único que poderia de fato nos colocar nessa condição. No versículo 13, Paulo declara que Deus nos libertou. Na segunda parte, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No versículo 14, do qual nós temos a redenção. E ainda no versículo 14, Paulo fala que nele nós temos a remissão dos nossos pecados. Tudo que Paulo faz e tudo que ele apresenta centraliza-se em Cristo, de tal maneira que se nós temos vida hoje, foi exatamente porque um dia o Senhor nos transportou de uma realidade de condenação e nos transportou para uma realidade de salvação. E o termo libertar, ele significa literalmente que nós estávamos numa condição de julgamentos e debaixo da ira de Deus, mas Deus retirou então a espada do julgamento que estava sobre a nossa cabeça e fez isso de tal maneira que nós não mais corremos riscos de passarmos a eternidade separados de Deus. Nós estávamos debaixo da autoridade do pecado, do diabo e de Satanás. Mas agora nós estamos debaixo da autoridade daquele que nos colocou debaixo da influência do poder do Senhor Jesus Cristo. E volto a dizer que isso só foi possível porque o versículo 13 e 14 nos ensinam que a obra de Cristo é que operou essa salvação tão grandiosa, tão poderosa e tão maravilhosa. E quando Paulo fala no versículo 14 sobre a redenção e sobre o perdão, ele está falando literalmente sobre o fato de Deus cancelar uma dívida que pesava sobre nós. Então Cristo não apenas nos libertou e nos transferiu para o reino do seu amor, como Ele cancelou a nossa dívida. O perdão que Deus oferece é um ato extremamente gracioso e nós devemos então reconhecer isso numa situação como essa, olhando para Cristo como aquele que nos libertou do império das trevas. Mas se nós continuarmos aqui na leitura, a partir do versículo 15 até o versículo de número 16, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que Cristo, o Cristo do Natal, é aquele que existe desde toda a eternidade. E por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque a visão que a sociedade e às vezes até a igreja tem a respeito de Cristo é apenas como se ele fosse um grande líder, olhando para Cristo como, por exemplo, um grande profeta, como a religião dos muçulmanos olham para Cristo como se ele fosse alguém que teve uma relevância diferenciada. Mas não é assim que Paulo fala sobre Cristo. Se os irmãos observarem no versículo de número 15, ele vai dizer: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Antes que o mundo existisse, antes que a humanidade, os anjos, os céus, antes que qualquer coisa viesse à existência, Paulo está dizendo que Jesus, ele não apenas era o Filho de Deus, como ele era o próprio Deus. E Paulo explica isso nesses versos, apresentando 4 aspectos dessa relação. Ele diz que ele é a imagem do Deus invisível, que significa literalmente aquele que expressa perfeitamente quem Deus é. Ele apresenta o segundo aspecto, dizendo que ele existia antes da criação, então ele é essencialmente, eternamente como Deus. No versículo 16, fala que através dele foram criadas todas as
coisas, e no versículo 16, na continuação, fala que tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, como nós até falamos hoje de manhã, usando uma frase muito famosa do Billy Graham, ele dizia que o maior acontecimento da história não é quando o homem pisa na lua, mas é quando o próprio Deus pisa na terra. Então veja, irmãos, o que nós estamos celebrando, senão o fato de um dia, há mais de 2000 anos atrás, Deus ter pisado na terra e feito isso de tal maneira, usando o seu poder, a sua grandeza, para pagar a dívida que recaía sobre nós e nos colocar numa situação e numa condição de servos redimidos e salvos pelo poder do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o autor da carta diz que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E em João 14,9, Jesus declara que quem vê a Ele, vê o Pai. Então o que nós estamos afirmando, e o que Paulo está ensinando, é que quando Jesus ele veio a esse mundo, é literalmente o próprio Deus pisando na terra, para que um dia nós pudéssemos pisar nos céus por toda a eternidade. Não cometa o equívoco de reduzir o Natal a uma mera confraternização. Não cometa o equívoco de reduzir essa celebração cristã tão importante para a igreja, como a sociedade faz, restringindo e limitando os seus ensinamentos e os seus significados. Quando você olhar para o Cristo do Natal, lembre-se de que Ele é, antes de mais nada, o nosso Salvador, e que Ele existe desde a eternidade. E finalmente, o último aspecto que nós encontramos no versículo 18, quando Paulo declara que o Jesus que nós celebramos no Natal, Ele é o cabeça da igreja. O verso 18, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então Paulo usa a imagem de um corpo, que nós observamos, para referir-se à igreja. Ele diz que os cristãos fazem parte desse corpo que é a igreja, porém o cabeça é Cristo. Quando eu olho para esse texto, quando eu medito particularmente sobre esse texto, eu fico imaginando como a igreja, ela teria tudo para ser uma comunidade falida, por causa de ser formada por seres humanos, mas como ela é uma comunidade, uma entidade, uma instituição maravilhosa, porque ela é dirigida, ela é governada, ela é literalmente liderada por Cristo, que é o cabeça. Por isso que não me faz sentido pessoas que não têm prazer na igreja, pessoas que não têm prazer na comunhão, pessoas que não têm prazer na vida de oração, pessoas que não têm o desejo, por exemplo, de lutar contra os seus desejos e assim evitando o máximo as coisas de Deus, principalmente relacionadas à igreja. Quando Paulo olhava para a igreja, e a igreja trouxe tantos problemas para ele não faz isso como um peso, como um fardo, como algo assim que era angustiante para ele. Não, mas ele olha para a igreja como a noiva de Cristo, como algo cheio de dignidade. Por quê? Porque ele olha para a igreja, no versículo de número 18, e reconhece que Cristo é o seu cabeça. E ainda no versículo 18, ele afirma sobre Cristo que Ele é o princípio, é o primogênito de entre os mortos, referindo-se à ressurreição de Cristo. E no versículo 18 ele apresenta Cristo como aquele que tem a primazia. E aqui nós percebemos um outro problema dentro das comunidades cristãs: pessoas que querem ter uma primazia maior do que Cristo. E na verdade, o nosso chamado tão somente é para sermos servos e membros dessa igreja. E o que torna a igreja digna, o que torna a igreja maravilhosa, o que torna a igreja preciosa, não são os nossos dons, as nossas habilidades,
o tipo de pastor que a igreja tem, o tipo de ministério que ela exerce, mas toda a beleza da igreja, ela reside tão somente em Cristo, porque Ele é a razão, não somente da igreja, mas Ele é a razão de toda a existência humana. No capítulo 3, só para nós concluirmos, capítulo 3 de Colossenses, no versículo de número 11, nós poderíamos resumir todos esses pontos, usando aqui a afirmação de Paulo, quando ele diz: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Não apenas nessa noite, mas por todos os dias da nossa vida, que nós olhemos para Cristo como a razão de todas as coisas, que nós não venhamos a nos omitir das nossas responsabilidades que foram dadas pelo próprio Senhor. Enquanto tivermos fôlego, sirvamos ao Senhor na igreja, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, e que todas as coisas, quando forem feitas por nós, que nós tenhamos esse discernimento, que nós não estamos fazendo para homens, não estamos fazendo sequer para nós mesmos, mas nós estamos apresentando tudo para aquele que é a razão de todas as coisas. Porque o grande resumo que Paulo faz é que Cristo é tudo em todos. Pensando nisso, nós vamos ouvir um cântico